Olá, pessoal, boa noite. Estamos sendo todos bem-vindos. Mais uma noite de estudos, uma noite calorenta que temos aqui em São Paulo. Eu gosto muito, eu sei que tem gente que não gosta muito porque o calor dá uma molezinha, né? Mas estamos aí, firmes e fortes. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Boa noite, Airã, seja bem-vinda. Alzira, boa noite. Tudo bem? Saudade de vocês também, Alzira. Boa noite, Adailton. Patrícia Siqueira, boa noite. Hoje eu estou bem melhor do que no domingo, né, pessoal? Tava numa gripe danada. Ainda tô com um restinho de gripe, mas agora eu já tô bem melhor. Graças a Deus. Boa noite, meu amigo Manuel. Que tenhamos uma ótima noite de ensinamentos, meu amigo. Boa noite, Elza, minha querida. Graças a Deus, estou bem melhor, graças a Deus. Boa noite, Samara, seja bem-vinda. Linda noite, Manu. Deise, minha amiga querida, seja bem-vinda. Sueli, Valeriano, meu amor, seja bem-vinda, minha amiga. Angelina Colombo, seja bem-vinda, minha amiga. Jesus abençoe. José Nilson, boa noite. Tenhamos uma ótima noite de ensino, meu amigo. Maria, minha querida, seja bem-vinda, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Turma que tá chegando aí, né? Vamos lá. Ildinha, boa noite, minha amiga. Nós aqui de novo. Nós já tava junto, né, Ildinha? Nas correrias aí de Casa do Caminho, glória a Deus. Tomara, amiga, tô maravilhosa, que continue, graças a Deus. Ai, gente, porque essa gripe, olha, não é mole não, viu? Fiquei 3 dias derrotadas, mas hoje, vitória, levantei muito melhor. Como é bom, né? De vez em quando é bom a gente ficar doente para a gente lembrar de agradecer a saúde que Deus nos dá, né? Que às vezes a gente fica tanto tempo sem ter nada, a gente esquece de agradecer pela saúde, né, pessoal? Quando a gente fica doente, a gente fala: "Meu Deus, gratidão pela minha saúde", porque como é bom ter saúde, né? Ficar doente, ó. Boa noite, Valquíria. Abençoada noite de estudos. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito bom. Turma, então hoje, ó, vamos dar continuidade no livrinho Pão Nosso. Ó, lição 99. Muito boa essa lição. Enche a nossa cabeça de pontos de interrogação. Muito ótima. Zilba Bonfim, boa noite. Carlinha, boa noite. Tá assistindo aula, Carlinha? É isso aí, um olho no peixe, outro no gato, Carlinha. Boas vibrações, Su, Meire, Eric, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, que se tem alguém aqui pela primeira vez na nossa live, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. Durante a live, vocês podem fazer como a Carlinha, como a Maria, como as meninas estão colocando aí, pedindo vibrações, né? Quando a gente pede vibrações, são os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos que a gente direciona para alguém, né? Então, vocês podem colocar aí, coloquem desculpa, embananei. As nossas vibrações nós podemos dirigir para pessoas encarnadas, desencarnadas e também temos uma lista de vibração para os bichinhos de estimação. Então, vai pôr vibração aí, coloca qual a vibração, para quem é, se é encarnado ou desencarnado. E se for para bichinho de estimação, identifica aí também, que a gente separa nas listas, tá bom? Então, coloquem aí à vontade durante a live. Outra coisa que a gente vai precisar aqui na live é de Hoje eu trouxe um potinho aqui, ó, com água. Por que água? Porque depois do estudo, a gente faz um passe coletivo, faz a fluidificação da água, tá, pessoal? O plano espiritual usa a água para colocar um remedinho lá. Quem aqui não assistiu ainda o filme Nosso Lar, assista. E quem assistiu vai lembrar lá do momento que o André Luiz, né, vem atender lá o
o esposo da ex-mulher dele, né, da esposa dele quando ele era encarnado, que ele coloca ali o remedinho na água dele. Então, o plano espiritual, através da água, nos socorre. Então, peguem a aguinha de vocês. Se tiver alguém doente em casa, separa a água de quem está doente. Que aí facilita para o plano espiritual colocar o remedinho específico para aquela pessoa ali que não está muito bem, tá bom? Então, toda live a gente lembra. A aguinha. Quem quiser acompanhar a leitura é o livro Pão Nosso, livro 90, a lição 99. Hoje a gente está estudando esse livro aqui de forma sequencial, né? Então, terça, quinta e domingo, cada dia uma lição. Quem é a primeira vez também, as nossas lives ocorrem terça, quinta e domingo, sempre às 20h20. Estamos aqui em nome da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida do Campo Limpo. Quem é a primeira vez, meu nome é Renata, né? Nem me apresentei hoje. Que mais que é da nossa casa? Bom, nossa casa ainda não voltou com os atendimentos presenciais. Ainda estamos lá na organização, porque mudamos, né, de local. Tenho aqui falado para vocês sempre, então não estamos mais, estamos na Rua Roque de Mingo, saímos do número 139 e fomos para o número 431, estamos nas finalizações aí das alterações lá da Casa Nova para poder abrir o passe presencial, tá? Por enquanto não tá tendo. O que está aberto já é o nosso bazar, que está funcionando, tá desde a semana passada já aberto, com a nossa irmã Deise aí, graças a Deus, e continuamos já com o nosso esse projeto nunca parou, tá? Da cesta básica, mesmo durante a semana, a gente atende 53 famílias, quem puder nos ajudar, né, na continuidade desse trabalho, também está a todo que na quinta-feira eu dou o dia certinho, cronograma certinho. Vou ver até se a gente põe aí na página do Face, mas já temos as datas dos cursos, né? Quem parou de estudar pode voltar, quem não começou ainda pode começar e quem já terminou pode recomeçar, como eu falei aí nas últimas lives, né? A gente nunca pode parar de estudar a doutrina espírita porque a gente vai evoluindo e o nosso aprendizado tem que evoluir também, tá bom? Deixa eu ver aqui o horário. Ainda tem uns minutinhos. Deixa eu falar mais uns oizinhos aqui. Maria do Carmo, Adailton, Edinalva, professora, Marilene, minha amiga, que saudade, José Nilson, vibrações, Sueli, vibrações, vamos ver quem mais, Elaine, Regina, pessoal pedindo vibrações, muito bem, Marilene, muito bom ter vocês aqui. Deixa eu subir aqui os recadinhos, acho que falei com todo mundo. Às vezes esses recadinhos se misturam, então se eu não falar o nome de alguém aqui é porque sumiu aqui da minha vista, viu, pessoal? Não fiquem bravos comigo por isso. Eu tento aqui falar o nominho de todo mundo, fico de olho aqui. Se escapulir alguém, eu já peço até desculpas aí, tá bom? Então acho que recadinhos são esses. Deixa eu ver se tem mais algum da nossa casa. Já falei da água, das vibrações. Podem compartilhar a live aí à vontade também, mandar estrelinha, coraçãozinho, o que vocês quiserem. Aqui a casa é nossa, né? Estamos aí todos juntos, firmes e fortes aí nessa corrente que a gente faz de oração, de estudo, né? De reflexão. E mesmo a gente fazendo sempre esses estudos, as reflexões, a vida já não é fácil, né, pessoal? Imagina sem. Então, por isso que a gente tem que ficar firme. E hoje a lição a gente vai refletir bastante sobre isso também. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Acho que não. Ó, pessoal, eu vi que alguém escreveu aqui. Ô, Denise! Estou bem. A Denise está na aula também. Ó, pessoal. Fazendo a aula e a live. Muito bom. Eu tô melhor, graças a Deus, Dê. Cristina Souza, boa noite, seja bem-vinda. Estherzinha, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. O pessoal, busquem aí colocar os nominhos, tá bom? Coloca o nominho, coloca se é encarnado ou desencarnado, tá bom? Pra gente colocar aqui nas listas. Eu perdi aqui, mas eu vi alguém colocando meu filho ou minha mãe, algo assim. Coloca o nomezinho aqui pra gente poder colocar nas vibrações. Isso aí. Se todo mundo começar a fazer vibração junto, olha que maravilha que não é, né, pessoal? Fica o mundo muda e o nosso astral, né? Bom demais.
Deixa eu ver o horário. Bom, 20h30 em ponto, vamos começar aqui o nosso estudo. Então, vamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento, nos ajeitarmos bem, ficarmos bem acomodados. E assim, respirando, nos acalmando. Vamos elevando o pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Vamos agradecendo pela nossa casa, pelo nosso planeta Terra, por todas as oportunidades de aprendizado que estamos tendo. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, governador do planeta Terra. Vamos agradecendo a Ele pelo seu evangelho, pelas suas lições, pelo amor com que Ele conduz a nossa humanidade. Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. José Maurício e a todo o plano espiritual da Casa do Caminho. Que eles possam nesse instante nos auxiliar com a lição de hoje, que eles possam nos auxiliar com as nossas dores, com os nossos temores, que eles possam se fazer presente nesse instante em nosso socorro. E assim, certo da presença dos espíritos amigos, dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores individuais, certos da permissão de Deus e Jesus para esse encontro, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Ai, gostoso, né? Oi, Meinha! Tô melhor, graças a Deus! Ai, muito bom fazer uma oração. Desentope até o nariz. Eu vou até colocar uma aguinha aqui. Tem uma tocinha bem chatinha aqui atrás de mim ainda. Mas é pouca coisa. Nada que uma aguinha não vá ajudando, né? Hoje é uma lição para a gente refletir nos nossos sentimentos. A lição 99, ela fala assim, ó. Com ardente amor. Essa é uma reflexão numa carta de Pedro, que está no capítulo 4, versículo 48, versículo 8, perdão. Eu li o 4 e o 8 aqui, confundi. É capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros, né? Um para com os outros. O que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa exercer sentir a caridade. Não é fazer por fazer. Aliás, que nada nessa vida a gente deveria fazer por fazer. Tem hora que a gente faz, né, gente? Que não tem como, a gente faz fazer por fazer, é meio que inevitável. Mas a recomendação é que a gente não faça isso, tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com sentimento, tá? Mas não é fácil. Eu sei que não é. Por isso que eu falei que hoje a lição era bem reflexiva, a gente vai falar bastante dos nossos sentimentos, vai rolar umas pulgas atrás da orelha hoje, mas é bom pra gente pensar, pra gente refletir, né? E o Emmanuel, sob esse versículo aqui do Evangelho, ele traz a seguinte reflexão. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada, né? Então, assim, falar de Deus, falar do Evangelho, falar de Jesus, já muita gente fala, né? Todo mundo fala. Mas sentir, né, o amor, a caridade por um pelos outros, essa daí já é uma solução mais demorada, né, pessoal? Porque a gente ainda não consegue sentir esse amor verdadeiro um pelos outros. A gente ama algumas pessoas, alguns familiares, alguns amigos, outros a gente já nem tanto, então a gente tá nessa busca. E a gente tem que parar. Eu tô mesmo nessa busca? Eu tô mesmo pensando nisso? Eu estou mesmo querendo amar todo mundo? Ou só tô falando da boca para fora? Essa é a reflexão de hoje, né? E olha, eu vou falar pra vocês que me pegou, viu? Tem umas pessoinhas aqui na minha cabeça que eu falei, nossa, esse aqui eu não tô tentando amar, não. Vamos tentar, vamos pensar melhor nesse caso, né? Então eu tenho certeza que todo mundo aí tem um caso para pensar melhor. Porque quando ele fala, né,
uns com os outros não é só os que a gente gosta, não. É um com os outros geral, todo mundo. Então, é pra gente pegar e pensar, eu tô realmente me esforçando para sentir este amor, né? Pelo outro. Eu estou me esforçando para amar todo mundo, ou só quem eu gosto, ou só quem me é conveniente, né? Então, olha aí. Ali continua assim, ó. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade, uns para com os outros. E aí? A gente está tendo caridade uns para com os outros ou só com aqueles que a gente gosta? É duro, né, pessoal? Porque quando a gente lê isso, quando eu li primeiro, eu falei, oh, oh. Eu fiz, oh, oh. Não é com todo mundo que eu tô tendo caridade, não, né? Então, é para pensar. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir como Cristo, né? É a gente ter a danadinha lá da empatia, se colocar no lugar do outro, tentar ponderar, né? E geralmente a gente não faz isso, né? Primeiro a gente pensa no nosso bem-estar, infelizmente, né, pessoal? Fraternidade, simplesmente aconselhada ao trem, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Esta parte da lição também, ela é fácil você falar. Vem pra mim, né? Fala, nossa, a Renata vai lá, fala do evangelho, que coisa bonita, que mulher iluminada. Aí daqui a pouco me conhece um pouquinho melhor, fala, nossa, mas ela não é tão iluminada assim, né? Porque a experiência consome essa fachada em um minuto, igual a Emmanuel fala. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer, não é? Você já viram aquela frase? Ai, fulano é tão bonzinho. Tu fala assim, mora com ele pra tu ver, né? Convive com ele todo dia pra tu ver a bondade dele. Então, o que ele tá querendo dizer aqui, né? Que a gente tem que falar de Jesus, que a gente tem que crer e tudo, mas que a gente tem que refletir naquilo que a gente fala e a gente tem que buscar tentar viver isso daí que a gente acredita. Se a gente acredita de verdade, né? Tem mais essa, porque às vezes eu tô falando aqui, mas eu acredito nisso. Eu tô falando em amar ao próximo, tô vendo as de Jesus, mas eu acredito ser possível amar todo mundo, o mundo inteiro, todos os seres. Eu tô me preparando para isso, eu quero isso, né? Porque tem gente que não quer, não. Se você parar para pensar bem, né? A gente não quer ainda amar todo mundo. A gente não está preparado para amar todo mundo. Então, olha só como o buraco é mais embaixo. Como a lição é mais difícil do que parece, né? É difícil. Mas então vou deixar para lá. Não, é agora que a gente tem que falar, puxa, é difícil. Então, o que quer dizer que eu tenho que me esforçar mais, né? Então, eu tenho que olhar para mim, analisar o que eu tô sentindo, pensar, refletir e tudo mais, tá? A gente tem que tomar cuidado, pra gente também tem coisas que a gente essa lição também coube para mim, pra gente pensar assim, às vezes a gente falar um pouco menos, né? Fazer um pouco mais e falar um pouco menos, porque quando a gente fala demais, a gente acaba realmente construindo essa fachada iluminada aí, e aí depois a gente não consegue manter essa luz acesa. Então vamos buscar o equilíbrio entre o falar e o fazer. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem, né? Ah, essa parte aí que eu ia ler de novo, ainda bem que eu voltei aqui para falar também, que também é fácil dar solução para a vida do outro, né? E muitas vezes a gente tem tanta solução para a vida do outro e para nossa nada. Então, toda vez que a gente for dar um conselho para outra pessoa, a gente tem que pensar se a gente é capaz de seguir aquele conselho que a gente está dando. Se a gente vai conseguir seguir. Tem uma história. Ai, pessoal, eu e a minha memória aqui, os nomes. Ai, eu quero contar uma história para vocês. Tô com a imagem da pessoa e não lembro o nome, carambola. Ai, Senhor. Bom, vou continuar a lição, se no final eu lembrar essa coisa dessa história da fachada, eu vou lembrar o nome dele e vou contar a história para vocês, tá? Urge alcançarmos a substância, a essência.
Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para ensinarmos de cada dia. Então a gente tem que ter paciência, humildade, tudo isso com as outras pessoas. Né? Então, com aquele que é irritado, a gente tem que ter calma. Com aquele que é nervoso, tem que ter paciência. Com aquele que está doente, tem que ter paciência. Tá? É um treino, né, pessoal? Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na Terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. O que ele está querendo dizer com isso, né? A gente colocar só no automático as coisas, se a gente não sentir as coisas, elas não vão ter o verdadeiro sentido que precisam ter, né? Dessa forma, a gente não vai estar construindo o reino de Deus aí no nosso coração. Porque fica automático. A calculadora não faz uma conta automática? A gente não precisa pensar, né? Põe os numerinhos lá e já sai o resultado. Então, é isso que ele tá falando pra gente tomar cuidado. Porque muitas vezes a vida não vai ter uma fórmula assim, né? Não vai ser no automático que a gente vai resolver. Então, tudo vale a pena de ser pensado, raciocinado, vale a pena, eu consigo, não consigo. Este conselho que eu vou dar para o outro, eu conseguiria seguir, eu faço na minha vida, né? Eu realmente devo falar isso para ele? Às vezes a pessoa está te contando um problema, ela só quer ser ouvida, sem julgamento, sem nada, só quer desabafar, só quer um abraço. Né? Que a gente consiga ter essa percepção. Porque às vezes a gente não quer, a pessoa começa a falar, você não quer nem deixar a pessoa falar. Né? Eu sou faladeira, eu tenho que tomar um cuidado com isso, porque às vezes a pessoa começa a expor o problema dela, eu já começo a falar. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer ser ouvida. Tem um testemunho que quando eu fui agora para Minas Gerais, né? Nós fomos na casa onde o Chico Xavier nasceu, e aí tinha uma pessoa lá contando alguns fatos, alguns momentos que ela viveu junto com o Chico e tal. As histórias do Chico Xavier assim são impressionantes. A palavra é impressionante. Ele foi um ser que teve aqui entre nós, que a gente nem deu o devido valor da grandeza que é o Chico Xavier, o espírito desse homem, quanto ele nos ensinou. E aí tem um testemunho dele, desse rapaz, né, contando que em uma das sessões o Chico estava lá psicografando. E no meio da psicografia, uma mãe dá um grito de desespero. Ela vai no meio do salão e começa a gritar, porque a dor dela de ter perdido o filho era muito grande, né? Ela tinha perdido um filho, estava lá vendo se recebia uma carta dele, um alento, e foi passando as horas e ela não recebeu carta nenhuma. E ela começou a gritar, chorar, desesperada. Diz que o Chico largou o papel, né, a caneta, foi até ela, abraçou ela e chorou junto com ela. Ele falou, é o que eu consigo fazer por você, chorar com você. A sua dor é muito grande, eu não sei o que fazer com a sua dor, né? Então eu vou chorar com você. Olha só, que exemplo, né? E quantas vezes a pessoa só precisa disso, de um abraço, de uma compreensão, de que a gente divida a dor com ela. E muitas vezes a gente quer resolver logo, né? Tem gente aí que a gente quer se livrar e a gente já quer resolver o problema da pessoa com um monte de palavra vazia, sem sentimento. Então, essa lição é para isso. Quando você se deparar com uma pessoa que está sofrendo, tenha bom ouvido. Escute com carinho, com sentimento. Se coloque no lugar dela e a resolução que você for dar para ela, pense se você faria, né? Então, essa que é a reflexão de hoje. E mais a último trechinho aqui, ele fala assim: não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina, a divina luz, né? Então, como esse exemplo aí, né, que o Chico não teria nada que ele falasse que fosse tão grande quanto esse abraço que ele deu nessa mulher, né? Então, quando a gente tem sentimento, por exemplo, a gente fala aqui do trabalho da cesta básica, né, que a gente faz lá na Casa do Caminho. As meninas têm um cuidado de conversar com as famílias, de convidar para participar das palestras da Casa do Caminho, das lives, de estudarem a doutrina espírita. Por quê?
O objetivo é acolher essas famílias para que elas não recebam só o pão material, né? Para que elas recebam o pão espiritual junto, para que elas tenham essa caridade um pouquinho mais completa. Porque, gente, montar uma cesta básica, entregar e falar para a pessoa tchau, é muito mais fácil, né? Já missão cumprida. Fez o pacotinho, entregou, não olha nem na cara da pessoa, não quer saber nem quem é. Então, lá na Casa do Caminho, as meninas, a Luciana e a Keila, elas fazem esse trabalho que, olha, é um dos mais lindos que a gente tem lá na casa, né? De acolhimento das famílias. A nossa irmã Deis, por exemplo, que fica lá no nosso bazar, não é só lá vender o que tem lá. Ah, quer, gostou, né? Vai lá, vai embora. Não, ela tá sempre lá com um sorriso, uma palavra amiga. Tem pessoas que muitas vezes vão até o nosso bazar, acabam que nem para comprar nada, só vão lá receber uma palavra, um sorriso. Muitas pessoas que moram sozinhas, que não tem com quem conversar. Então elas querem este amor, este carinho. E isso todos nós temos para dar, né, pessoal? Então vamos também trazer, quando eu li essa lição de hoje para refletir aqui com vocês, eu também fiquei pensando nessa questão, né? A gente quer fazer o extraordinário, quando a gente tem que fazer o mais simples, que é sentir o outro, que é ajudar o outro dessa forma, né? Eu tô aqui, gente, tentando me lembrar da história do que eu queria contar para vocês. Vamos ver se alguém me ajuda. Como que é o nome daquele indiano maravilhoso que ajudou muita, muita, muita gente? Quem vai saber o nome dele? Ele teve ideias revolucionárias também lá na Índia, ajudou muito. Meu Deus, não consigo me lembrar o nome. Vou contar a história, mil perdões por não lembrar o nome dele. Se alguém lembrar, eu vou contar a história. Se alguém lembrar o nome dele, coloque aqui para mim, que eu não consigo lembrar o nome. Eu tô com a imagem dele carequinha, com a Gandhi. Obrigada, Gandhi, muito bem. Ei, obrigado, Regina. Gente, não lembro o nome do Gandhi. Muito bem, muito obrigada. Ele mesmo. Obrigada, Estherzinha. O Gandhi ali, nossa senhora, vocês, né, conhecem ele aí, a história dele toda. Quem não conhece, busca aí, que é muito interessante. Mas tem um episódio que eu gosto muito dele, e que eu sempre busco relembrar essa história do Gandhi, é que ele aconselhava muitas pessoas, as pessoas iam se aconselhar com ele, né? E foi uma mãe com o filho e falou assim pra ele: olha, o meu filho, ele come muito açúcar, ele come açúcar todos os dias, eu não sei o que fazer. Aí o Gandhi falou: olha, volta para sua casa com ele e volta daqui uns dias. Não é mesmo se daqui uma semana, daqui 5 dias. Mandou voltar dali uns dias, né? E a mãe saiu com o menino e obedeceu. Passados os dias lá que eles tinham combinado, ela voltou e falou assim: e agora, né? O que eu faço para meu filho parar de comer açúcar? Aí ele disse que ele ajoelha, olha bem nos olhos do menino e fala assim: olha, não pode comer açúcar todo dia, tá? Você não deve fazer isso, não faz bem, não quero mais que você faça isso, tá bom? E levanta e fala pra mãe dele: pronto. Aí o menino: nossa, mas eu tive que esperar esses dias só pra você falar isso, porque você já não falou lá. Ele falou: não, porque eu precisava parar de comer açúcar primeiro, né? Então, o que fica dessa lição? A gente não vai aconselhar uma pessoa que nem a gente consegue fazer, né? Então ele foi primeiro ele tentar parar de comer o açúcar para falar para o menino parar. Então é isso. Muitas vezes a gente tem soluções mirabolantes para a vida do outro e a nossa está uma bagunça, né? Então vamos falar isso. Se eu vou mandar uma pessoa rezar, eu vou pensar se eu estou rezando o suficiente. Se eu vou mandar uma pessoa procurar um trabalho, eu estou trabalhando o suficiente. Se eu vou, entende? Vamos ser um pouquinho. Vamos pegar esse conselho do Gandhi, esse ensinamento do Gandhi. Ai, perdão. Tenho 2 gatinhos fuleiro aqui, viu, pessoal? Aqui, pulando e tudo. Ah, beleza. Vamos pegar esse conselho do Gandhi aí para nós, né? Da gente buscar aí se melhorar em primeiro lugar. A gente pôr sentimento nas coisas, porque é fácil, né? Falar pro outro parar de comer açúcar, sendo que você tá se entupindo dele ainda. Então, que a gente possa trazer isso para nossa vida, esse sentimento, né? Das coisas.
Certo? Deixa eu ver, acho que já venceu o meu horário aqui a faladeirinha. Opa, deu certinho aí. Pessoal, vamos agora nesse momento, né, fazer as nossas vibrações, nosso tratamento espiritual, que a gente possa ficar com essa reflexão aí dessa noite para as nossas vidas. Sempre vale a pena refletir, né? É uma ajudinha aí para nossa reforma íntima, tá bom? Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos e vamos formando um grande coração. Cada um de nós possamos colocar nesse coração os nossos melhores sentimentos. Vamos formando mentalmente um coração muito colorido e muito grande. Esse coração é tão grande que ele é maior que o planeta Terra. E que os nossos sentimentos, eles estão vibrando muito intensamente nesse coração. Este coração envolve todo o nosso planeta, com as nossas vibrações de amor, de fraternidade, de caridade, de perdão, de saúde, de paz. E dessa forma vamos envolvendo todo o planeta nessas vibrações, vamos direcionando ela a todos os seres que neste planeta habitam, que sofrem, que estão sozinhos, que necessitam dessas vibrações. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que não possuem uma casa, que estão nas ruas. Vamos vibrar pelas crianças, em especial por aquelas que estão sem um lar, sem uma família. Vamos vibrar pelos jovens, em especial por aqueles que estão perdidos em casas de recuperação, perdidos nas drogas, no caminho fora do caminho de Jesus. Que eles recebam a nossa melhor vibração nesse instante. Vibremos também pelos idosos, em especial por aqueles que se encontram em casas de repouso, abandonados pelas suas famílias. Vamos vibrar muito, muito, muito amor por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas de oração, pelas correntes médicas do espaço. Vamos vibrar muito amor, muita saúde por todos aqueles que sofrem, que estão doentes, desamparados nos hospitais ou em suas casas, que eles recebam essa vibração de muita saúde. Vamos vibrar pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos irmãos que estão acabando de reencarnar no planeta Terra, que eles recebam nossa vibração de amor e fortalecimento para suas novas caminhadas. Vamos vibrar nesse instante muito perdão, amor e caridade por aquela pessoa que temos um desafeto, que ainda não conseguimos olhar com esse amor fraterno. Vamos vibrar muito amor por todos os nomes colocados na live da noite de hoje, cada um com as suas intenções, que recebam todos essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, rogamos humildemente que os espíritos, de acordo com o nosso merecimento, possam nos aplicar um passe, que os nossos centros de força sejam reorganizados, que a nossa saúde possa ir se reestabelecendo, que o nosso coração, que os nossos sentimentos possam ser aliviados das dores, dos amargores da vida, que possamos ter mais clareza nos nossos pensamentos, que possamos, através deste passe, sentirmos o alívio das nossas dores físicas e das nossas dores espirituais. Que possamos nesse instante receber essa pura energia e que possamos nos sentir mais fortes e mais corajosos e determinados com a nossa fé a continuarmos em caminho da nossa melhora. Rogamos também nesse instante que esses amigos espirituais deixem na nossa água os fluidos de que necessitamos, os fluidos que nos são permitidos, os remédios, os calmantes, tudo aquilo
que possamos receber nesse instante, que esses amigos amados do plano espiritual possam deixar na nossa água neste momento. E assim agradecemos do fundo do nosso coração por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pela oportunidade que temos de refletirmos sobre os nossos atos, pela oportunidade que temos de corrigirmos os nossos atos falhos, de identificarmos, de podermos corrigi-los. Vamos agradecendo profundamente essa oportunidade a Deus, Criador, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo os nossos mentores espirituais, que não desistem da gente nunca, que estão conosco a todo momento nos auxiliando. Vamos agradecendo a eles carinhosamente. E assim, encerramos, já rogando a permissão para na quinta-feira estarmos juntos aqui novamente com mais uma reflexão. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada ao plano espiritual. Que assim seja. Coisa boa, né, gente? Ai, toma até uma aguinha. Ai, muito bom, viu, pessoal? Falei que hoje, ó, ficamos com a pulguinha atrás da orelha pra gente pensar, né? Muito bom. Tem um pessoal que entrou: Lange, Elaine, Alessandra, Maria do Carmo, Olinda, Regina Mubará, Maria Estherzinha, muito obrigado, meninas, pela ajuda hoje. José Nilson, Elaine, Patrícia Siqueira, muito obrigada. José Nilson, deixa eu ver quem mais está aqui. A Irã, muito obrigada. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito, muito, muito obrigada. É bom demais essa reflexão que eu faço aqui junto com vocês. Eu gosto demais, é muito bom. Muito obrigada de coração pela oportunidade, pela paciência aí de vocês. Quinta-feira estaremos juntos com a lição número 100. Quinta-feira, deixa eu até já dar um spoiler aqui. Olha, a lição número 100 chama Rendamos Graças. É uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muito bom, estaremos juntos aqui na quinta-feira. Ildinha, Marlene, Maria do Carmo, um beijo para todo mundo, que Jesus abençoe a casa e o coração de cada um. E tamo junto quinta-feira, tá bom? Bom descanso, Alzira. Bom descanso a todos vocês. Até quinta. Obrigada, viu? Um beijo no coração. Até a próxima.